Shalom a todos. O comentário dessa semana é referente à 36ª Parashá, de nome Be'ha-Loterá, que significa quando elevares, quando ascenderes, né? Quando subires, né? Então, se encontra no livro de Números, capítulo 8, a partir do verso 2, que diz assim: as lâmpadas da menorá, desse candelabro, sejam de tal maneira que venham a iluminar a lâmpada central do candelabro. Né? Presta atenção que as lâmpadas, elas são no total de 7, tem uma lâmpada central, 3 para o lado direito, 3 para o lado esquerdo, e se você for observar no desenho da menorá original, esse desenho mostra as lâmpadas, essas vasilhas, nas pequenas vasilhas onde você colocava o azeite, onde sai a chama, a luz, as lâmpadas que ficavam para o lado esquerdo, essas chamas ficavam direcionadas para o centro, para a luz central. E do lado oposto, as outras lâmpadas também, as luzes ficavam direcionadas para o centro, para a luz central da menorá. Qual que é o significado dessa inclinação dessas luzes para a luz central? Então, se nós observarmos agora, irmos para o versículo 6 do capítulo 8 de Números, que diz assim: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Então é necessário os levitas que foram separados por Hashem, conforme diz o verso 14, que Hashem diz: e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Então, os levitas, para prestarem um serviço no tabernáculo de Moisés, eles passaram por um processo de purificação, né, para eles poderem estarem aptos e estarem preparados para prestarem esses serviços, tanto na parte interna como na parte externa do tabernáculo. Né? Lembrando que tinha o sumo sacerdote Arão, e os filhos de Arão eram sacerdotes, e o sumo sacerdote era Arão. Né? Então, esse processo de purificação, era necessário que o povo de Israel, no versículo 10 diz assim: quando fizeres chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Então, teria que haver uma bênção de toda a congregação, de todas as tendas que ficavam ao redor do Mishkan. Havia uma concordância de todos que os levitas eram um grupo de pessoas separados, né, por Hashem, para cuidarem do tabernáculo. Então, havia uma submissão de todas as tendas, de todo o povo que estava ao redor, de todas as tribos, com relação aos levitas. Isso é muito bonito, né? E esse processo de purificação. Se nós lançarmos essa ideia para a nova aliança, por exemplo, para o entendimento messiânico, Yeshua, né, Yeshua Messias, nós vamos perceber que a menorá, que representava Israel, era um símbolo de Israel, né, espiritual de Israel, ela também representa os 7 Espíritos de Deus e representa a igreja de Hashem, gentios e judeus. Né? Então diz assim a palavra: voltei-me, em Apocalipse 1, 12 a 13, a experiência que João experienciou, né? Experiências de João e visões de João. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então esse filho do homem é a figura de Yeshua HaMashiach, né? Que seria a lâmpada central do candelabro.
Assim como lá no deserto, a autoridade espiritual, Arão, o sumo sacerdote, que era autoridade, só que, lembrando que era o sacerdócio levítico no deserto. E em Yeshua foi feito sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Qual a razão disso? Que o sacerdócio levítico era para o povo de Israel, especificamente para o povo de Israel. E o sacerdócio de Yeshua, feito sacerdote pela ordem de Melquisedeque, é um sacerdote para todas as nações. Né? Ele alcança todas as nações, não é primeiro para Israel, mas também para todas as nações. Essa que é a diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Yeshua, que é pela ordem de Melquisedeque. Né? E também, se nós formos para o Apocalipse, versículo 20 do capítulo 1, diz assim: quanto ao ministério das 7 estrelas, que visse na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quais são, na época lá de Atos, né? Quais que eram as 7 igrejas na época? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, por isso que também nós sabemos, quando eu falei lá, os levitas passaram por um processo de purificação para eles serem estabelecidos, né, para cuidarem lá do Mishkan, do serviço do Mishkan. Também Yeshua, né, Yeshua HaMashiach, ele morreu por nós, né, ele morreu por nós, mas nós sabemos, pelas Escrituras, né, confirmação das Escrituras, que não havia mácula, ele era totalmente puro, ele era limpo, né, não havia mácula em seu sangue, o sangue dele era sem mácula, né? Então, essa que é também o paralelo forte do processo de purificação lá do que os levitas passaram, principalmente o sumo sacerdote, que era um processo mais rigoroso ainda, né, para ele ser sumo sacerdote, porque ele tinha que adentrar no Santíssimo Lugar uma vez por ano e tinha que estar totalmente em dia com o Hashem, não podia ter pecados, não podia ter problemas, né? Então, esse forte paralelo que eu compartilho com vocês, lembrando que, para fechar o circuito, Efésios capítulo 2, verso 19, onde nós entendemos, fala da verdadeira família de Hashem, que é a noiva, né? Judeus e gentios juntos, né? Eles não estão separados. A noiva que Yeshua vem ao encontro dela é formada por judeus e por gentios. Não é só gentios e não é só judeus, né? Ambos com a mesma visão, com a mesma fé, embora o judeu sendo judeu, né? O gentil continuando sendo gentil, mas ele crendo no seu chamado e crendo também e respeitando o chamado dos judeus, mas ambos de mãos dadas, na mesma fé, no mesmo espírito e crendo em Hashem, que enviou Yeshua, o nosso querido, o nosso amado, para nos levar, que é o único caminho e a porta que leva ao Pai Celestial. Então, esse comentário é o que eu realmente gostaria de fazer com vocês, e que o Eterno abençoe cada um de vocês. Baruch Hashem, Baruch Hashem.